História preservada. A restauração da estação ferroviária de Caçapava deve ser concluída até o fim do ano, mas a falta de recursos e de interesse do poder público impedem a recuperação de outros importantes patrimônios da nossa região. Ford anuncia programa de demissão voluntária na unidade de Taubaté para reduzir excedente de 350 trabalhadores. O motivo seria a redução das exportações para a Argentina e o fim de um contrato com o México. Novo sistema de identificação de passageiros. Para evitar fraudes, ônibus do transporte público de Taubaté terão biometria facial. Cadastramento dos usuários já começou. Novo Basquete Brasil, mesmo jogando em casa, São José sofre a terceira derrota seguida no NBB, principal competição do basquete brasileiro. Moradores de Taubaté se mobilizam para evitar corte de árvore quase centenária. A prefeitura alega que o laudo técnico comprova danos à saúde do eucalipto da Rua do Chile, com risco de queda. Esses são alguns dos destaques desta terça-feira, dia 6 de novembro. O Band Cidade segunda edição começa agora. Olá, muito boa noite para você. Boa noite para você. Muitas vezes faltam recursos e interesse do poder público para recuperar importantes prédios que contam o passado das cidades, o que compromete a estrutura e a história de patrimônios da nossa região. Em Cruzeiro e Cachoeira Paulista, as estações ferroviárias, que são verdadeiras obras-primas do século XIX, estão completamente abandonadas. Já em Taubaté e Caçapava, existe um esforço para recuperar estes patrimônios, que representam o período de ouro das ferrovias. À época, a principal maneira de transportar passageiros e a produção. Por esses trilhos, há 20 anos, não passam mais trens de passageiros. O complexo da antiga estação ferroviária de Caçapava até está com uma boa aparência do lado de fora. Mas por dentro, até pouco tempo, a situação era outra. As infiltrações tomaram conta das paredes e o local era ponto de usuários de drogas. Só que agora, o problema finalmente começa a se encaminhar para uma solução. Desde o fim do mês passado, o prédio principal está passando por obras de revitalização. A recuperação urbanística e a destinação desses prédios, conservando a história, preservando a história e conservando os prédios, vai dar uma nova dinâmica para a cidade. O chão, que era cheio de buracos, está ganhando piso novo. Os vidros das janelas foram trocados e o mofo já sumiu de praticamente todas as paredes. Depois do término da reforma, previsto para o fim de dezembro, a prefeitura pretende usar o espaço para a realização de eventos, exposições e montar um centro de informações turísticas. O objetivo maior é que a nossa população comece a desfrutar desses espaços que nós estamos recuperando, porque ele ficará integrado ao cotidiano da cidade. O processo de revitalização começou na metade do ano com a reforma da Praça da Estação, que antes era usada como depósito de lixo irregular. Após o fim das obras no prédio principal, o município pretende começar a restauração no antigo armazém para transformar o local em mais um espaço multiuso, mas nesse caso com foco nas artes. Já que em Taubaté, parte da estação ainda continua abandonada. Há um ano, o instituto responsável pela gestão do espaço recuperou o prédio do antigo armazém. E a ideia era conseguir apoios e verbas para a revitalização deste, o principal do complexo, depois da reabertura do galpão. Mas até agora, olha só, o local permanece de portas fechadas. Pichações, rachaduras, pintura danificada. As marcas do tempo são visíveis e causam indignação entre moradores como Lamarque. Apaixonado pela história da cidade, o taubatiano, que usou o trem na juventude diversas vezes para viajar ao Rio de Janeiro, lamenta o estado que o prédio chegou. De 1876, que foi inaugurado, até a presente data, nós vemos aqui a tristeza, né? É lamentável que esse patrimônio histórico da cidade esteja aqui abandonado, que poderia ser muito bem aí um ponto turístico, ser revitalizado. No antigo armazém, agora Estação do Conhecimento, são realizados eventos culturais como palestras, cursos e exposições. O coordenador do espaço explica que o ano eleitoral dificultou a captação de recursos para a obra de recuperação do prédio principal, mas o Instituto continua buscando patrocinadores e parcerias para, enfim,
fim iniciar o restauro previsto para o próximo ano. A Lei Rouanet ela já está na fase final. Nós já temos duas grandes empresas, duas grandes multinacionais que já sinalizaram com cartas de intenção para fazer o aporte incentivado. Então a gente acredita que realmente com esses recursos a gente já consiga iniciar a parte do restauro para o ano que vem. E aí, consequentemente, a obra em andamento vai atraindo novos investidores. Em outras cidades da região, o descaso e a falta de recursos para restaurar as estações ferroviárias se repetem. Em Cachoeira Paulista, do imponente prédio do século XIX, restou apenas o esqueleto. Os cruzeirenses também sofrem com o abandono do prédio histórico construído em 1878. Quem vive no Vale do Paraíba, que no passado foi uma importante rota dos trens de passageiros, espera que esses patrimônios sejam preservados para manter viva a história das cidades. É um patrimônio da cidade, deveria ser conservado no mínimo, né? É um descaso, na verdade, né? Por isso, cuidar melhor, é uma peça importante da cidade, é a história, né? Sobre a situação da estação ferroviária de Cruzeiro, a Prefeitura informou que conseguiu um convênio de R$2 milhões junto ao Ministério do Turismo para recuperar o prédio. O início das obras está previsto para o ano que vem. Nós também tentamos contato com a Prefeitura de Cachoeira Paulista, que disse que seria impossível responder à nossa solicitação ainda hoje. Por enquanto, nós e a população da cidade seguimos sem uma resposta sobre uma possível recuperação da estação ferroviária, que já espera tempo demais por uma ação do poder público. Funcionários da Ford de Taubaté estão em estado de greve. A medida foi aprovada agora à tarde durante a assembleia com os metalúrgicos, que podem cruzar os braços a qualquer momento em protesto a possíveis cortes no quadro de empregados da empresa que não seja o PDV. Cerca de 350 metalúrgicos podem ser dispensados através do programa de demissão voluntária aberto pela empresa para cortar a mão de obra excedente. Os interessados em aderir ao plano têm até o próximo dia 14 de novembro para se inscrever. Em uma carta direcionada aos funcionários, a gerência da empresa pede para que os empregados reflitam sobre os benefícios propostos com uma ajuda financeira adicional às verbas rescisórias. A medida pretende conter a queda na produção causada pela redução das exportações para a Argentina e o término do contrato do fornecimento de motores e transmissores para o México. Em São Sebastião, no litoral norte, 4 quiosques localizados na Praça do Artesão, no centro da cidade, foram alvo de vandalismo na madrugada de hoje. Os criminosos estouraram os cadeados, invadiram os estabelecimentos, reviraram as mercadorias e deixaram os quiosques completamente bagunçados. Na semana passada, o local já havia sido alvo de vândalos. Segundo a Prefeitura, a Guarda Civil realiza rondas constantemente na região. Ninguém foi preso e nada foi levado dos comerciantes. Imagens das câmeras de monitoramento podem colaborar para identificar os autores do vandalismo.